Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nessa semana a gente vai começar um novo item da introdução, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, semana passada a gente terminou quem eram os precursores, precursores da ideia cristã e do espiritismo, Sócrates e Platão. E hoje a gente vai dar início ao pensamento deles. Então vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estarmos vivos, por estarmos ao lado de Deus, por estarmos de mãos dadas com a espiritualidade maior. E esse momento que a gente pode voltar para nós, erguer as mãos ao alto e pedir sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê força para a caminhada, olhando para os nossos irmãos, olhando para nós mesmos e fortalecendo esse reino de Deus que a gente é convidado a participar. Que assim seja. Então vamos lá. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e recordando seu passado, e está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Agora a gente vai para a explicação de Kardec e depois a gente comenta. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, de um outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar, e da sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, pessoal, a gente vê que Sócrates e Platão, assim como na doutrina, ele já tinha essa vaga ideia sobre a alma encarnada, do tipo, o espírito é o verdadeiro, do bem e do belo, e que aí dele se separa em se encarnando. Então a gente volta, aqui para a Terra. Item 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal. E sendo da mesma natureza, fica aí ligada, tanto tempo quanto possa. Então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E o estado da alma é o que se chama sabedoria. Agora o comentário de Kardec. Assim também se ilude o homem, que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material, para apreciá-las com justeza. É preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve de alguma sorte isolar a alma do corpo, para ver os que os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Bom, aqui, pessoal, Sócrates e Platão tinham a perfeita consciência de que quando a gente reencarna, às vezes a gente se prende ao nosso corpo, e a gente acaba dando mais valor à matéria do que os ideais espirituais. E aí a gente cai, numa ilusão que é difícil voltar, para as coisas da imortalidade, para as coisas que são eternas, para as coisas que são duradouras. E aí ele fala da importância da gente estar atento para ver qual é esse caminho que a gente está traçando. Item 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção,
jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos, pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras, de mil tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio num instante. Mas se não é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas uma: ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se tenha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e de conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhe parece de nenhum modo temível. Agora a explicação de Kardec. Eis aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas, por intermédio dos órgãos corporais, e da expansão dessas faculdades, depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de elite, já depuradas, e não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, pessoal, aqui continua falando, né, sobre a questão da alma, do corpo, de que quando a gente está no corpo, a gente fica suscetível a um meio, né, de corrupção da nossa essência. Tem muitos obstáculos e nós temos que lidar com os nossos desejos, com os nossos temores e entre outras milhões de coisas que a gente passa por aqui, né? Então aí ele fala, né, dos espíritos superiores que estão livres da loucura do corpo. E aí, como estão livres, eles conseguem conhecer a essência das coisas, conseguem se aproximar da verdade que a gente tanto busca. Bom, gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus, né, mais uma vez por essa oportunidade, que possamos refletir no que foi lido hoje, no nosso estágio de evolução, e que Deus ilumine todos vocês. Até a próxima. Vamos encerrar com a oração de São Francisco e com a prece de Cáritas. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza e ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Até a próxima.